Havendo quórum regimental, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas deputados presentes, deputado Camilo presente, deputado Volney Weber, ausência justificada, deputada Ana Campaiolo presente, Fabiano da Luz presente, Napoleão Bernardes presente, Márcio Machado presente, Pepe Colasso presente, Sérgio Guimarães está chegando e deputado Tiago Zilli presente. Submeto em discussão e votação a ata da 27ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, previamente entregue aos nobres colegas anteriormente. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Passaremos à ordem do dia. Discussão e votação das matérias. Passo a palavra à deputada Ana Campaiolo para relatar os seus projetos. Obrigada, senhor presidente. Primeiro projeto sob minha responsabilidade é uma devolução de vista, na verdade, do PL 11 de 2023. O autor do projeto é o delegado Egídio e o projeto proíbe a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício com estambidos e qualquer artefato pirotécnico festivo de efeito sonoro ruidoso em todo o estado de Santa Catarina. Esse voto, inicialmente, esse parecer veio com o deputado Márcio Machado, meu colega de partido, que, no seu relatório, foi favorável à proibição de fogos de artifício em todo o estado de Santa Catarina. O que acontece é que o STF já se pronunciou a respeito, decidindo, né, que essa matéria é uma matéria regional, municipal, que cada prefeito, cada Câmara de Vereadores precisa deliberar sobre esse assunto. Além disso, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, nós temos o caso da prefeitura que proibiu ou suspendeu os fogos de artifício com efeitos sonoros na última virada de ano e agora vai rever esse posicionamento, já está na mídia isso, porque o prefeito, atendendo o pedido da população, vai voltar com a festa de fogos, como sempre foi. Então, o nosso voto diverge do voto do deputado Márcio Machado nesse sentido, trazendo à memória essa decisão do STF, de que essa é uma matéria municipal, que os prefeitos e os vereadores devem deliberar. Então, o nosso voto diverge do voto do relator nesse aspecto e é um voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 11 de 2023. Se os senhores considerarem necessário, eu posso ler a DPF 567 do STF, mas acredito que vai cansar todos os senhores, então esse é o voto, senhor presidente. O projeto de lei 11 de 2023 para proibir fogos de artifício tem o voto do relator Márcio Machado favorável e eu estou aventando aqui que o STF já se pronunciou dizendo que essa pauta é municipal e estou fazendo um voto divergente do colega Márcio. Devolução de vista ao PL 11/2023 do deputado delegado Egídio, que proíbe a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruídos no estado de Santa Catarina e de outras providências. O voto precedente é deputado Márcio Machado, que foi pela admissibilidade. Já o voto vista da deputada Ana Campaiolo é um voto divergente, alegando se traçar de matéria estritamente municipal. Então, eu vou colocar em votação o voto do Márcio. Se for aprovado, fica prejudicada a deputada Ana Campaiolo. Eu coloco em votação o voto do relator pela admissibilidade da matéria. Vou explicar de novo. Posso explicar? Tá bom. Isso, o meu voto é que as câmaras municipais que têm que definir, como Florianópolis, que, a título de exemplo citado no voto, tirou o som dos fogos de artifício, recebeu reclamações de todo tipo e agora vai retornar. Florianópolis. STF, na ADPF, isso, a ADPF 567 validou a lei da capital paulista que havia implementado essa medida no município, né? Então, a ADPF diz que essa matéria é uma matéria a ser legislada pelas cidades, pelos municípios, com a Câmara de Vereadores e prefeitos. Além disso, no meu entendimento, não consta no voto, mas no meu entendimento, muitas cidades fazem desse show
momento importante e até determinante para a economia da cidade, como, por exemplo, Balneário Camboriú, Florianópolis. Eu acho que essa decisão tem que ser dos munícipes. Porém, evidentemente, é uma questão de interesse público alegada aqui. O que eu alego no voto oficialmente é a DPF 567 do STF. Continua em discussão com a palavra o deputado Márcio Machado. Bom, presidente, eu vou manter o meu relatório, uma vez que o município de Florianópolis ele faz um retrocesso gigantesco quando ele avança na questão dos fogos com baixo estampido, no qual nós conseguimos incluir autistas, não prejudica quem está doente, idosos, quem tem hipersensibilidade auditiva e também os animais. Tem animais que morrem por causa dos fogos de alto estampido. Morrem. Então, um autista também cria um problema gigantesco dentro de casa. Eu entendo dessa maneira, eu respeito o voto da deputada Ana Campagnolo, e o município que quiser, ele que entra com uma madinha aí para que a gente possa manter esse projeto do deputado Egídio, que proíbe os fogos com alto estampido em Santa Catarina. Então, o prefeito Topázio ele faz um retrocesso aqui em Florianópolis, e isso é lamentável. Continua em discussão. Deputado Pepe Colasso. Não? Vamos para o voto. Eu coloco em votação o voto precedente do deputado Márcio Machado, que é pela admissibilidade com uma emenda substitutiva global. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do deputado Márcio Machado com Thiago Zilli e deputada Ana Campagnolo votaram divergente. Aprovado o deputado Márcio Machado. E prejudicado é da deputada Ana Campagnolo. O deputado, só para nós liberar o deputado Ivan Nats, só para que fique bem claro, a questão do projeto de lei, aquela discussão da TPA, nós já combinamos aqui, deputado Ivan, que vai ser na próxima terça-feira, nós vamos discutir e colocar em votação independente de quem está presente. Nós vamos convidar para que todos estejam presentes. Então, na próxima terça, nós se comprometemos aqui, de comum acordo, colocar em discussão e votação. Me permite falar, gente? Rapidinho. Obrigado, bom dia, senhores deputados. É que na semana que vem, nem eu, nem a deputada Ana Campagnolo estaremos aqui. Nós estamos em missão. Eu tentei reclamar, mas nós estamos no exterior, mas não tem problema, porque a nossa posição já é conhecida. E também eu acompanhei atentamente o voto do eminente deputado Napoleão, e ele faz um raciocínio que juridicamente está correto, mas na prática está equivocado, ou seja, ele concluiu correto sobre os dados errados. O que acontece? O decreto legislativo que nós estamos discutindo aqui e que vai ao plenário com parecer da CCJ ou sem parecer da CCJ, ele vai ao plenário, porque haverá recurso da decisão. Mas o que acontece? Nós não estamos enfrentando a declaração de inconstitucionalidade. Nós não estamos fazendo isso. Por isso que eu digo que ele concluiu errado sobre dados certos. Porque o que nós estamos fazendo é fazer um mecanismo que vai levar ao Ministério Público ou vai levar à Procuradoria para que ela instaure a ação direta de inconstitucionalidade. Porque ele falou muito bem, a Assembleia não tem competência para declarar inconstitucionalidade. E esse projeto de lei não declara inconstitucionalidade de nada. O que esse projeto de lei faz? Esse projeto de lei faz uma declaração de que a Assembleia entende que tem que cumprir a Constituição e essa votação, esse parecer, é que vai instruir um documento apresentado pela Assembleia Legislativa àqueles que têm competência de fazer que o tribunal declare a inconstitucionalidade da matéria. Então, ninguém está pedindo para a Assembleia declarar a inconstitucionalidade. O que nós estamos fazendo aqui é um instrumento que será levado àqueles que têm competência para a ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser a própria Assembleia, porque a Assembleia tem a obrigação de fazer cumprir suas próprias leis. Ano passado, nós aprovamos aqui a PEC, e a PEC tem que ser cumprida, a Constituição tem que ser cumprida. Ou, então, o Ministério Público, que vai ser oficiado da decisão da Assembleia. Então, é isso que eu queria deixar claro. Não vão estar aqui, mas eu acompanhei o voto do deputado Napoleão, e é isso que acontece.
O deputado Napoleão fala de que a Assembleia não pode declarar nada inconstitucional, e eu concordo com ele. Só que não é isso que a gente busca no projeto. O que a gente busca no projeto é que o plenário reconheça, e, a partir daquele reconhecimento, a Assembleia ou o Ministério Público tome providências para fazer com que a TPA seja declarada inconstitucional. Eu só reencerro, senhor presidente, já que o senhor só deu um minutinho para mim, para dizer o seguinte, que hoje, estou vendo a importância da matéria, hoje são quase 12 mil protestos de catarinenses que não pagaram a TPA e estão sendo protestados em cartório. 12 mil catarinenses. Então, olha a importância desse negócio, olha a importância disso. A Assembleia ela tem que tomar uma posição em defesa dos catarinenses, em defesa dessas 12 mil pessoas que estão hoje sendo levadas a protesto e estão pagando, muitas delas, por quê, deputada Ana Capoiolo? Porque o valor é pequeno. Eles protestam R$ 80, R$ 100, R$ 120, R$ 250. E aí, o que a pessoa não... Deputada Camila, a pessoa não enfrenta. Ela paga. Ela paga os 250, os 150, 180. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer, o que nós estamos pedindo aqui é que o plenário reconheça que a Constituição Federal extinguiu as leis municipais de bombinhas que autorizam a TPA, e esse instrumento será levado, então, para a presidência da Assembleia ou para o Ministério Público para deflagração da ação competente. Então, eu só queria fazer essa observação, terça-feira eu não vou estar aí, mas isso é uma defesa com a vênia, né, que tem o deputado Napoleão, que também é um jurista bastante conceituado, a gente advoga junto também, lá em muitos processos, lá em Blumenau, né? No mesmo prédio? No mesmo prédio, inclusive, eu sou vizinho de prédio. É o meu síndico? É o meu síndico? Já fui síndico dele. Mas é isso que eu queria dizer. É que o equívoco no raciocínio do deputado Napoleão é nesse sentido. Ninguém quer declarar a inconstitucionalidade de nada. Nós só queremos ter um instrumento para que os órgãos competentes façam o estudo da declaração de inconstitucionalidade. Lembrando, para encerrar, que 14 deputados já ajuizaram o Maddim. Só que já está lá desde março para julgar e não julga. Então, nós estamos só fazendo mais um instrumento de pressão para que a coisa saia lá do tribunal. Muito obrigado, senhores deputados, e desculpa mais uma vez voltar aqui, tomar o tempo de Vossa Excelência, mas quem me acompanha sabe que essa é uma pauta que eu estou trabalhando desde o primeiro dia que cheguei aqui na Assembleia. Então, não é perseguição contra ninguém, nem a favor de ninguém, muito pelo contrário. É porque eu acredito que aquele instrumento lá não tem fim específico e os catarinenses estão sendo desvirtuados do seu pagamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan. É sempre uma honra recebê-lo. Sempre sinta vontade aqui na CCJ. E passamos agora a palavra novamente para a deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, devolução de vista da PEC 8 de 2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Eu me senti constrangida que ele cumpriu o prazo tão certinho na última reunião. Então, eu vou cumprir meu prazo também, entregando-se, devolvendo, sem manifestação. Nossa, eu sou o melhor aluno da turma. Tem que ver. Então, devolvendo sem manifestação PEC 8 de 2024 para nós votarmos o parecer do relator. PEC 008/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que acrescenta o artigo 120D à Constituição do Estado de Santa Catarina, para prever a utilização das transferências especiais e voluntárias como instrumento de repasse de recurso público para entidades legalmente declaradas de utilidade pública. O voto precedente é deputado PP Colasso pela admissibilidade da tramitação da proposta de emenda à Constituição, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. O voto precedente é o PEC 008/2024, deputado Napoleão Bernardes. Projeto de lei do deputado Sérgio Guimarães, número 88, de 2024. Nosso parecer é favorável. Projeto simples, os senhores deputados já conhecem, de utilidade pública, que reconhece a utilidade pública do Grupo Cambirela 143 de Santa Catarina. E, como é de praxe, nós analisamos os documentos, não existe nenhum obstáculo para que esse reconhecimento de utilidade pública aconteça. Nosso voto é pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação deste projeto 88/2024. PL 088/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara utilidade pública ao Grupo Cambirela 143 SC de Palhoça, que declara utilidade pública estadual. Parecida a deputada Ana Campagnolo pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 0088 junto à CCJ. Projeto de lei do deputado Emerson Stein, número 316, de 2024, que institui
o programa do cartão vermelho para racismo e determina a paralisação da partida de futebol na constatação de manifestações racistas, entre outras providências. Nós apresentamos um requerimento de diligência à Casa Civil e, por meio desta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Fundação Catarinense de Esporte, para que encaminhem suas manifestações acerca do projeto 316. Projeto de Lei 316/2024, deputado Emerson Stay, que institui o programa do cartão vermelho para racismo e determina a paralisação da partida de futebol na constatação de manifestação de racismo e da outras providências. Sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, apresentou diversos pedidos de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada as diligências junto ao referido projeto. Também para diligenciar o projeto 411 de 2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que institui a política estadual de reabilitação integral da pessoa amputada, entre outras providências. Nesse caso, a diligência é para a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família. PL 411/2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que institui a política estadual de reabilitação integral da pessoa amputada e adota outras providências. Sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, apresentou pedidos de diligências, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam os pedidos de diligência permanecem como se encontram. Estão aprovadas. Agradeço a deputada Ana Campanholo e passo para o deputado Sérgio Guimarães, sobre a relatoria do deputado Fabiano da Luz. Bom dia, presidente, deputada Ana, colegas deputados aqui nos acompanham. Tenho aqui do deputado Sérgio Guimarães. O primeiro é o relatório e voto ao ofício 16/2024, que pede a alteração de razão social no título de utilidade pública concedida à Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes de Xanxerê, que passou a chamar-se Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Xanxerê. Apenas uma palavra, de cristão para cristã. Por esse motivo, o voto é pela aprovação da matéria. Ofício 16/2024, de autoria da entidade social da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes de Xanxerê, solicitando a alteração da lei que declara utilidade pública para dar nova denominação à entidade. Sob a relatoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentou o voto pela aprovação do ofício, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o ofício 016/2024 junto à CCJ. O segundo é o requerimento de diligência ao projeto de lei 481/2024. A relatoria desse projeto de lei, de autoria do deputado Jair Mioto, cujo objetivo é a alteração do nome da Escola Estadual do Muquem para a professora Maria José Nunes da Silveira. Em diligência, a Secretaria de Estado da Casa Civil manifestou-se sugerindo que, antes da proposição ser aprovada, seja debatido junto aos pais, professores, gestores, alunos e comunidade em relação à troca do nome da escola. Por esse motivo, nós estamos solicitando diligência ao projeto de lei 481, aos diretores das escolas e aos representantes de pais e professores, para que encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria. Diligência. PL 481/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que denomina professora Maria José Nunes da Silveira, a Escola Básica Estadual do Muquem, localizada no bairro São João do Rio Vermelho, município de Florianópolis. Sob a relatoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentou pedidos de diligência, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência. Tem Agora, mais? posso ir para os meus agora? Que o deputado Volney Weber não está? A deputada Ana depois vai relatar os do Volney, mas pode continuar. Tá. Eu tenho aqui um voto vista ao projeto de lei 253/2021, que é de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o programa Escola pela Democracia, arquivado em razão do fim da legislatura, desarquivado com fulcro no parágrafo único do artigo 183. E no texto, a sugestão do deputado, no artigo 1º, é que fica instituído nas escolas públicas da rede estadual de ensino o programa Escola pela Democracia, que tem por objetivo proteger crianças e adolescentes para que não sejam influenciadas a aceitar, simpatizar
ou propagar ideologias totalitárias no ambiente estudantil, proteger o direito da família para que estudantes recebam educação religiosa e moral que seja de acordo com as convicções dos pais ou responsáveis, vedado qualquer uso de servidor público estadual vinculado à Secretaria Estadual da Educação no exercício de sua função, promover com apreço ou fazer propaganda positiva das seguintes ideologias no ambiente estudantil: fascismo, nazismo, comunismo. O autor fez todas as suas justificativas e as diligências vieram com parecer contrário em resposta à Casa Civil, manifestando, através da Secretaria de Educação, por intermédio do Núcleo de Atendimento Jurídico, órgãos setoriais e seccionais do Sistema Administrativos de Serviços Jurídicos e também pela PGE, contrária à matéria, justamente porque compete exclusivamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, e também da Secretaria de Estado da Educação, relatando que já existe lei estadual que pune professores que façam, digamos assim, ao invés de dar aula corrigindo ou falando historicamente do que é o fascismo, o nazismo, o comunismo, e que façam propaganda em cima disso. Então, são dois os aspectos da inconstitucionalidade do projeto de lei. O primeiro, porque a matéria nacional. E o segundo é que já existe lei que age sobre essas questões. Então, o deputado está certo, o deputado Sargento Lima, em querer proibir, né, que se vanglorie esses temas. Mas, nas diligências, é justamente que, como é uma matéria já de teor nacional e que já existe legislação estadual que já prevê punição sobre isso, é uma lei que praticamente não vai ter muito fundamento. Por isso que a proposta, a votação é pela inadmissibilidade da matéria. Devolução de vistas ao PL 253/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o programa Escola pela Democracia. O voto precedente, o deputado João Amin apresentou um voto pela admissibilidade da matéria. Agora, o deputado Fabiano da Luz, no voto vista, apresenta um voto pela inadmissibilidade da matéria, onde trouxe os seus argumentos. Então, eu vou colocar em discussão e votação o voto precedente do deputado João Amin. Caso aprovado, prejudicado o voto do deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente? Pois não. Posso discutir? Deve. Eu gostaria de representar o colega João Amin, porque o voto dele foi apresentado, foi um ótimo voto apresentado na legislatura passada. Gostaria de lembrar aos senhores deputados que a diretoria de ensino se pronunciou contrariamente ao projeto Sargento Lima, à época em que ele era um dos grandes proponentes da cassação do impeachment do governador, à época, 2021. Então, apenas para recordá-los do contexto em que essa diligência foi lavrada. No voto do deputado João Amin, ele alega que não há nenhuma interferência em lugares que não competem, em âmbitos que não competem à administração estadual, porque não se trata, então, de uma matéria reservada desse rol taxativo. E ele explica que a propositura em apreciação não dispõe sobre servidores públicos, civis ou militares, tampouco sobre recursos de regime jurídicos, não cria ou extingue cargos ou funções públicas relativas à remuneração, não interfere no plano plurianual, não interfere na organização da Procuradoria-Geral do Estado, não cria ou extingue secretarias ou algo dessa natureza, que era uma das alegações de inconstitucionalidade formal de uma das diligências. Em relação à constitucionalidade material, o relator, à época, João Amin, também não detectou qualquer violação dos textos ou das cartas federal e estadual e votou, àquela época, em 6 de dezembro de 2022, pela admissibilidade do projeto de lei. Esse projeto de lei foi empurrado por bastante tempo aqui dentro da casa, mas eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que eu não tenho consciência até hoje de um professor nosso de escola pública que tenha sido afastado ou punido por ter praticado defesa do comunismo ou do fascismo em sala de aula. Essas punições não existem, inclusive essa é uma cobrança que nós fazemos constantemente ao governador. Aqui em Santa Catarina nós temos um professor que foi para a sala de aula literalmente defender o nazismo, falava sobre o nazismo, falava sobre Hitler dentro da sala de aula. Nós temos um episódio recente. Além disso, Santa Catarina, por não agir da forma adequada contra esses professores, é notícia
em nível nacional. Vou dar um exemplo só, né, de 2019. Santa Catarina é condenada a pagar R$ 162 mil aos alunos ofendidos por professor. Então, quem pagou essa multa, essa conta, na verdade, não foi o professor. Fomos nós, eu, os senhores, todos nós, os próprios pais desses alunos que pagaram impostos. Além disso, nós temos também uma notícia de 2020. A aluna de Santa Catarina processa o Estado, ela não está mais processando o professor ou a escola agora. Como o processo dela não avançou e não houve punição para o professor, a aluna processa agora o Estado de Santa Catarina por doutrinação esquerdista em sala de aula. Então, é o primeiro caso do Brasil onde o Estado inteiro, a administração pública é processada. Então, eu gostaria de defender o voto do João Amin, como voto precedente, o voto do relator, que defende a constitucionalidade e a admissibilidade desse projeto. Gostaria de comentar novamente com os senhores, reforçar que não estão sendo punidos esses professores, e apenas a título de exemplo, eu já processei uma professora que, em sala de aula, defendendo o comunismo, me acusou de ser nazista, me chamou de nazista. Essa professora está respondendo um processo na justiça, mas dentro da Secretaria de Educação mesmo nada consegue ser feito, justamente por falta de legislação objetiva e clara. Nós não temos uma legislação como essa, defendida pelo deputado Sargento Lima, que diga expressamente proibido defender fascismo, comunismo e nazismo em sala de aula. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que mantenham o voto no parecer do relator. Continua em discussão. Só para Deputado Pepe Colossi. fazer uma... É que, pelo que eu entendi do deputado Fabiano, e pelo que expressa a lei federal, essa lei proposta ela não contraria a lei federal. Ela vai ao encontro, é isso, né? Ela não vai de encontro, ela vai ao encontro. Não, ela contraria porque já existe lei federal e estadual que rege sobre isso. O mérito não contraria, ela está indo no mesmo rumo, né? É. Mas ela está indo no mesmo rumo da lei. Expressamente a União legislar sobre grade curricular. Mas ela está... E o Estado de Santa Catarina já fez uma lei que pune professores. Está na lei estadual já, uma punição a professores. Oi? Os servidores públicos punem, né? A lei com os servidores públicos, né? A única questão, que aí já não é constitucionalidade, é mérito, é saber como é que você trabalha um professor de história quando ele vai relatar que existe nazismo, fascismo, comunismo, que aconteceu isso na nossa história, de algum aluno entender que ele está fazendo apologia, o que ele está defendendo, o que ele está contrariando. Como é que fica a situação do professor na sala de aula? Na sala de aula com relação a isso. Toca no assunto ou exclui as aulas de história da grade curricular? Porque, em algum momento, o professor vai ter que falar. Como é que ele vai falar? É mais nessa defesa também na questão do professor, né? Tudo bem, se for comprovado que ele fez apologia, que ele vangloriou o fascismo, o nazismo, o comunismo, concordo com a punição. Inclusive, a lei já prevê punição, né? Nós estamos discutindo aqui a constitucionalidade de aprovar uma lei que já existe lei, só por conta disso. Senhor presidente, a punição que existe é para o servidor público em geral, né? Não existe punição para esse caso, posso dizer para os senhores, sou há 10 anos em sala de aula, nunca vi um professor ser punido por defender regime totalitário em sala de aula, e o argumento do deputado Fabiano de que como é que a gente vai saber? Bom, é a mesma coisa que dizer assim, o médico ele precisa se limpar, né? Ele precisa fazer asepsia antes de fazer uma cirurgia. Vai existir uma punição para o ato dele porque eu não consigo fiscalizar? Nós precisamos determinar na lei o que pode e o que não pode. E como é que se pune, como é que se fiscaliza? Se houver uma denúncia, existe uma lei a se cumprir. Não existe, neste momento, senhores deputados, uma legislação que proíba o professor de entrar em sala de aula e fazer apologia ao nazismo. E, se isso está funcionando, então, gostaria que me apresentassem quais foram os professores punidos por apologia ao nazismo, ao fascismo e ao comunismo em sala de aula. Não tem um histórico. Cadê o rol desses professores? Como é que o cara entra em sala de aula, faz apologia... Vamos lá, Santa Catarina é um estado acusado reiteradamente de propaganda nazista, certo? Nos o maior número de células, né? Ué, então, aqui deve existir, segundo a própria esquerda, mais professores nazistas do que qualquer outro lugar do Brasil. E cadê as punições? Cadê os professores punidos, exonerados por fazer propaganda nazista? Onde estão esses caras? E a mesma coisa serve para o fascismo e para o comunismo. Não, cadê a punição para esses profissionais? Evidentemente que na administração pública existe a previsão de abertura de PA, de investigações, mas o fato é, ninguém até hoje foi punido por fazer propaganda do comunismo. Não tem histórico em Santa Catarina. E como é que nós vamos fiscalizar isso? Se o professor, em vez de dar uma aula de história explicando o que aconteceu, ele resolver fazer propaganda das opiniões pessoais dele, é isso aí.
é a incorrência do crime. Está muito claro aqui na lei, senhor presidente, em que configura, né? O que configura esse projeto. A legislação estabelece claramente fazer propaganda positiva. Aqui a expressão olha só, senhores, promover com apreço ou fazer propaganda positiva. Eu posso dar uma aula de 10 horas sobre o nazismo e em nenhum momento fazer essa aula com apreço ou com propaganda positiva. É muito fácil identificar. Se houver provas materiais com cadernos de alunos ou testemunhas ou alunos que filmaram o professor fazendo propaganda nazista, como aconteceu em Santa Catarina no ano passado, esse professor vai responder. Até o momento, nós não temos pessoas respondendo por esses crimes, por essas ilicitudes. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, colocarei em votação o voto precedente do deputado João Amin, que é pela admissibilidade da matéria. Em votação. Vamos lá. Eu estou colocando em votação o voto precedente do deputado João Amin, que é pela admissibilidade do projeto de lei 253. Se nós aprovarmos o voto do João Amin, fica prejudicado o voto do deputado Fabiano da Luz. Em votação, o voto do deputado João Amin, que é pela admissibilidade do projeto de lei 253. Aprovado com o voto contrário, deputado Fabiano da Luz, deputado Napoleão Bernardes. Eu estou retirando de pauta o 259, 2021, e passo a fazer o relatório e voto ao projeto de lei 278, 2024. Esse projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Praz e também do projeto 287, proposto pelo deputado Rodrigo Minotto, os quais tramitam conjuntamente. Os autores, igualmente, e nos mesmos termos, trouxeram ao Parlamento catarinense proposta dos deputados jovens, representantes do Colégio Marista de São José, participantes da 32ª edição do Parlamento Jovem Catarinense, visando alterar anexo único da Lei 18.531, de 5 de dezembro de 2022, que consolida leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para acrescentar objetivos à Semana da Saúde Mental. No voto, quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade, igualmente não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa sob análise. Em face do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 278/2024, por ser o mais antigo e abranger o projeto de lei a ele anexado e, consequentemente, nos termos do inciso 3º do Regimento Interno, pela prejudicialidade do projeto de lei 287/2024. Então, estamos juntando eles num só, presidente. Projeto de lei 278/2024, de autoria do deputado Rodrigo Praz, que altera o anexo 1 da lei 18.531 de 22, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos ao âmbito do Estado de Santa Catarina para acrescentar objetivos da Semana de Saúde Mental. Esse projeto está pensado ao PL 287/2024. O voto do deputado Fabiano da Luz é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, como se encontra. Está aprovado. Também projeto de lei 291/2024 dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão do Lajeado até a SC 350. A autoria é o deputado Rodrigo Praz. Esse projeto pede a estadualização desse trecho. O voto é pela admissibilidade da matéria, como já tem outros projetos de estadualização de trechos tramitando na comissão de mérito. O parecer é pela admissibilidade da matéria. Projeto de lei 291/2024, de autoria do deputado Rodrigo Praz, que dispõe sobre essa atualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão do Lajeado até a IC 350. Voto do deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o deputado Fabiano já diligenciou essa questão ao governo. Teve diligência? Não. Posso pedir vista para fazer isso, presidente? Obrigado. Vistas concedidas, deputada Ana Campanholo. Por último, o projeto de lei 457/2024 declara de utilidade pública a Associação Catarinense em Prol do Esporte e Cultura, ASCPE, de Imaruí, de autoria do deputado estadual Fernando Krelin. O parecer e voto é pela admissibilidade da matéria.
PL 457/2024, autoria do deputado Fernando Crelli, que declara de utilidade pública a Associação Catarinense em Prol do Esporte e Cultura de Imaruí. O voto do deputado Fabiano da Luz, relator da matéria, é pela admissibilidade, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Tenho, presidente, aqui a devolução ao projeto de lei, devolução de vista ao projeto de lei 379, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre tornar obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado informações acerca de empresas vencedoras de licitações e sobre a idoneidade moral dos nomeados em cargo de comissão no Estado de Santa Catarina. Devolução sem manifestação. Devolução de vistas ao PL 379/2024, 21, de autoria do deputado Sargento Lima, que se dispõe sobre tornar obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina informações acerca das empresas vencedoras de licitação e sobre a idoneidade moral dos nomeados em cargo de comissão do Estado de Santa Catarina. O voto precedente é deputado Márcio Machado pela admissibilidade com emenda substitutiva global apresentada em plenário pelo deputado Maurício Peixe. A devolução de vice Fabiano da Luz não apresentou nenhum voto, então vamos votar esse voto precedente, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o voto precedente com a emenda substitutiva global apresentada em plenário pelo deputado Maurício Peixe. Também devolvo vista sem manifestação ao PL 162/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o Abril Amarelo, mês dedicado a ações de conscientização sobre a importância da defesa da propriedade privada, e altera o anexo único da Lei 18.531. Devolução de vista ao PL 162 de 2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o Abril Amarelo. O voto precedente é a deputada Ana Campanholo, que é pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Agradeço ao deputado Fabiano da Luz e peço aqui licença ao deputado Tiago Zilli para que o deputado PP Colasso possa apresentar seus votos, que ele tem uma reunião na presidência às 11 horas. Relatado pelo próprio. Não, tem problema. O deputado já estava engatilhado já para... Obrigado, deputado Tiago Zilli, pela compreensão. Cumprimentando o senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Vou ser breve aqui na minha relatoria. Os três primeiros projetos que estão previstos, que é o 225, o 310 e o 271, todos eles de 2024, eu vou fazer o pedido de diligência. O primeiro é de autoria do deputado Neudi Sareta, que veda ao agente público o acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipos de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público nas dependências de órgãos públicos de Santa Catarina. O requerimento de diligência vai à Secretaria de Estado da Administração e à Procuradoria-Geral do Estado. O segundo, 310, é de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera a Lei 13.191, de 10 de dezembro de 2004, para incluir a obrigatoriedade do mel nos cardápios da alimentação escolar no âmbito das unidades da rede estadual de ensino de Santa Catarina. O requerimento de diligência vai à Secretaria de Estado da Educação. E o terceiro é o projeto 271, de autoria do deputado também José Milton Schaeffer, que dispõe sobre a criação de oficinas extracurriculares nas escolas estaduais de Santa Catarina, e o requerimento de diligência também vai à Secretaria do Estado de Educação. Então, são esses três primeiros, todos pedidos de diligência, senhor presidente. Eu vou pedir licença e também vou colocar em discussão e votação em bloco os pedidos de diligência ao PL 225/2024, o PL 310/2024 e o PL 271/2024, conforme relatou o deputado PP Colasso. Ambos são pedidos de diligência, qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado nos três projetos os pedidos de diligências ora citados. Próximo projeto de lei é o 0147/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que altera a Lei 18.320, de 2021, que institui o Programa de Aproveitamento e Gestão de Bens Imóveis, o PAGE, Santa Catarina, no âmbito da Administração Pública Estadual do Poder Executivo, e estabelece outras providências.
O presente projeto visa propiciar agilidade aos contratos de promessa de permuta de bens imóveis, bem como a permuta por áreas construídas. Compreende-se, então, como construção, tudo quanto se possa incorporar ao solo, como edificações, rodovias e quaisquer outros dispositivos de bens imóveis, inclusive obras de ampliação, reforma e pavimentação de imóveis públicos. Em diligência encaminhada à Secretaria de Administração, foram solicitadas manifestações sobre o projeto, recebendo parecer favorável dessa Secretaria. E o parecer fala o seguinte: considerando que a proposição em análise busca conferir maior efetividade nas demandas de interesse público, em consonância com a legislação federal pertinente, propiciando agilidade aos contratos de promessa e permuta de bens imóveis, bem como a permuta por áreas construídas, recomenda-se o acolhimento do projeto de lei em questão. Então, já que houve essa manifestação da diligência pedida da Secretaria de Administração, penso eu que o projeto está em conformidade com a nova lei de licitações, que trata da permuta de imóveis públicos, desde que obedecidos os limites legais e justificadas as vantagens para a administração pública. Nesse sentido, o projeto em análise, ao meu ver, apenas adequa a legislação estadual à legislação federal. Ademais, a proposta busca também garantir maior celeridade e eficiência na gestão de bens imóveis, desonerando o Estado dos custos de obras e aproveitando áreas patrimoniais para projetos de interesse público. Por fim, verifico que o parágrafo 2º do artigo 2º necessita de adequação de redação, razão pela qual apresento a emenda modificativa anexa apenas para ajustar o dispositivo à técnica legislativa. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Projeto de Lei 147/2024, de autoria do deputado Hermes Stais, que altera a Lei 18.320/21, que institui o Programa de Aproveitamento e Gestão de Bens Imóveis, no âmbito da Administração Pública Estadual. Sobre a relatoria do deputado Pepe Colasso, apresentou o voto pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL 147/2024 com emenda modificativa. Próximo projeto é o projeto de lei 0115/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre a criação de cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Nós já relatamos esse projeto aqui e hoje nós vamos analisar apenas 2 subemendas para adequar a redação. Trata-se do relatório e voto de 2 subemendas modificativas à emenda substitutiva global apresentada ao projeto de lei número 0115/2024, que após análise nas comissões de mérito, retornam agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise dessas subemendas. As subemendas modificativas foram propostas para ajustar o texto da emenda substitutiva global, corrigindo referências incorretas dos dispositivos alterados, conforme as análises realizadas por esta comissão. Nas comissões de mérito, perdão. Sendo assim, as subemendas modificativas são indispensáveis para a adequação da técnica legislativa e, portanto, merecem aprovação. Ante o exposto, voto pela admissibilidade das 2 subemendas apresentadas nos eventos 7 e 10. Projeto de Lei 115/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre a criação do cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Nós estaremos analisando 2 subemendas modificativa apresentada na Comissão de Trabalho pelo deputado Lucas Neves e outra emenda substitutiva global apresentada junto à CCJ para corrigir erro material. Ambos, as subemendas foram relatadas pelo deputado Pepe Colasso e foram pela aprovação, qual coloco em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovadas as 2 subemendas apresentadas no referido projeto. Próximo projeto é de autoria do deputado Jair Mioto, é o 0417/2024, que declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais Matsu Dojo, com sede no município de Chapecó, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos, concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. No que compete a essa comissão, constato que a documentação exigida encontra-se completa nos autos
atendendo todos os requisitos. Então, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Projeto de Lei 414/2024, de autoria deputado Jair Mioto, que declara utilidade pública a Associação de Artes Marciais Matsu Dojo, com sede no município de Chapecó. Sob a relatoria, o deputado PP Colasso apresentou voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Por último, de autoria do deputado Sérgio Mota, projeto de lei 0476, concede o título de cidadão catarinense a Eduardo Satamini. Com relação aos aspectos regimentalmente competentes, também esta comissão, não se verificaram obstáculos à continuidade da tramitação da matéria. Então, eu voto pela admissibilidade do projeto. PL 476/2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, que concede o título de cidadão catarinense a Eduardo Satamini. Sobre a relatoria do deputado PP Colasso, apresentou o voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Agradecer o PP Colasso e volta a palavra ao deputado Thiago Zilli. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados, deputada Ana, as pessoas que nos acompanham. Hoje eu tenho 3 projetos para relatar. O primeiro é o projeto de lei 0141/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que nos dá a honra da sua presença aqui, que declara de utilidade pública o Instituto Casa Nobre de Palhoça e altera o anexo único da lei 18278, de 2021. Eu vou pedir diligência, senhor presidente, porque a gente viu que está faltando que a ata da fundação e a declaração de funcionamento, assinada pelo dirigente da entidade nos termos da lei de regência. Então, pedimos diligência para que seja sanado esses documentos, senhor presidente. Projeto de lei 141/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara utilidade pública ao Instituto Casa Nobre de Palhoça. Sob a relatoria, o deputado Thiago Zilli apresentou o pedido de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Próximo projeto de lei, o PL 0031/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o Programa Estadual de Assistência Especializada em Epidermolose Bolhosa, doença da borboleta, na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina. O breve relatório, o autor apresentou a emenda modificativa com a finalidade de aprimorar a proposição, no sentido de possibilitar que convênios e parcerias sejam realizadas com associações que auxiliam pacientes portadores da referência de doença. Segundo a justificação, a proposta é fundamentada na busca coletiva por melhores condições de atenção da pessoa com epidermolose bolhosa, que é uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele. As crianças com epidermolose bolhosa são conhecidas como crianças borboletas, porque a pele se assemelha às asas de uma borboleta, devido à fragilidade provocada pela alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas na pele. A causa vem sendo amplamente divulgada a nível nacional pelo menino Gui, Guilherme Granda, figura carismática que está atraindo atenção nas redes sociais, juntamente com seus familiares. O projeto de lei, de natureza pragmática, garante aos pacientes o atendimento com consultas e exames para diagnósticos, bem como atendimento especializado e medidas para conscientização em relação à doença, além de dispor acerca do atendimento prioritário e outros benefícios que, na forma da lei, já são garantidos pela legislação vigente em âmbito estadual. A fim de obter maiores informações sobre o tema, encaminhamos diligência aos órgãos de Estado que apresentaram as suas considerações. O voto, no que diz respeito à constitucionalidade formal, de maneira geral, verificamos que a proposição legislativa versa sobre proteção e defesa da saúde, com competência legislativa concorrente dos entes federativos, artigo 24 da Constituição Federal. Com respeito aos demais aspectos regimentais, no tocante a esse, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria.
Cumpre ser ressaltado que, conforme informações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, já existem ações que tratam do tema objeto da proposição, as quais seguem o estabelecido no protocolo do Ministério da Saúde e garante com recursos do Estado o fornecimento de insumos necessários ao tratamento não medicamentoso a esses pacientes. Até 2023, haviam em Santa Catarina 93 casos da doença. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do projeto 0031/2024, senhor presidente. Projeto de Lei 031/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o Programa Estadual de Assistência Especializada em Epidermolise Bolhosa, doença da borboleta na rede pública do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Tiago Zilli apresentou o voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem querer discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Para fazer uma correção, foi pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa, que foi apresentada pelo autor. Aprovado com emenda modificativa, então. Desculpa. Obrigado. Retificando. E o terceiro projeto de lei é o 0070/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o artigo 2º e 4º da Lei 16.861/2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sobre regime administrativo especial, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, com a finalidade de estabelecer a obrigatoriedade de oferta de segundo professor em sala de aula para atender os estudantes com deficiência. Confesso, deputado Márcio, que a matéria demorou para a gente até fazer, porque ela vem com um apelo muito grande. Eu acho que Vossa Excelência tem todas as razões, mas a gente se deparou com quando veio a devolução de diligências, de que já existe esse serviço ofertado pelo Estado. Né? A fim de obter maiores informações acerca da matéria, principalmente no que toca nos aspectos a serem analisados, solicitamos o encaminhamento de diligência aos órgãos de Estado. A Diretoria do Ensino da Secretaria Estadual de Educação ressaltou que a Política de Educação Especial e a Resolução CC número 100/2016 estabelecem que o público da educação especial é formado por estudantes com diversas formas de deficiências, física, auditiva, intelectual, visual, altas habilidades, dentre outras. Sendo assim, exige um conjunto de serviços especializados, que compreendem, consequentemente, diversas especialidades, pelo que o projeto de lei, ainda que meritório, não contempla a totalidade do referido público. A Procuradoria-Geral do Estado, por outro lado, ressaltou que a iniciativa, ao tratar da questão, afeta a admissão de pessoal no âmbito do Magistério Público Estadual, adentra na regulação do regime jurídico dos serviços e, assim, incorre em vício de iniciativa. Em relação à análise de constitucionalidade, agora é o voto. Sobre o aspecto formal, verifico que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meios da proposição legislativa adequada à espécie qual seja, projeto de lei ordinária. Contudo, filio-me ao entendimento da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de que a proposição incorre no vício, por inconstitucionalidade formal subjetiva, haja vista que adentra na forma inequívoca da regulamentação do regime jurídico dos servidores, em afronta aos artigos 61, parágrafo 1º, 2º, letra C, da Constituição Federal e 50, parágrafo 2º, inciso 4º da Carta Estadual. Nesse sentido, os julgados do Supremo Tribunal Federal acostados a manifestações da Procuradoria-Geral do Estado. Entretanto, merece destaque que a meritória intenção do deputado proponente, ressalvando que, na forma do exposto pela Secretaria do Estado da Educação, o órgão já desenvolve uma política de educação especial, com fundamento na Resolução 100/2016 do Conselho Estadual de Educação, a qual, na forma sistemática, dispõe sobre a referida política pública,
contemplando todas as nuances que o tema envolve, de modo a beneficiar de forma completa todos os estudantes que necessitam da referida atenção especial. Inclusive, com base nessa regulamentação, a sede já promove a contratação temporária de profissionais para atuar na educação. Ante o exposto, voto, até com sentimento também, deputado, né? E só para fazer um comentário, eu tenho uma filha que precisou de segundo professor e me coloquei na questão do teu projeto, mas por o Estado já promover esse atendimento, eu voto no nome dessa comissão pela rejeição do projeto de lei 0070/2024. Projeto de lei 070/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o artigo 2º e 4º da Lei 16.861, de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. Sob a relatoria, o deputado Tiago Zilli apresentou um voto pela rejeição da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está rejeitado o projeto sobre voto contrários do deputado Fabiano da Luz e Márcio Machado, propositor. Agradecer ao deputado Tiago Zilli e volta a palavra à deputada Ana Campanholo para relatar os projetos do deputado Volney Weber. Senhores deputados, o colega deputado Volney Weber tinha 4 projetos de lei sob responsabilidade dele, e eu quero votar em bloco os 3 primeiros, que consistem em solicitação de diligência. Trata-se do PL 364 de 2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui meia entrada para aqueles que foram nomeados como mesários. O projeto de lei 379, do deputado Lunelli, que dispõe sobre a certificação social aos bingos beneficentes comunitários organizados em caráter eventual. E o PRS 11 de 2024, do deputado Nilson Berlanda, que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Semana do Civismo e do Patriotismo. Para esses 3 projetos de lei, nós solicitamos diligência. A Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado da Fazenda, Fundação Catarinense de Cultura e Associação Brasileira de Promotores de Evento, no primeiro caso, a Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública e Federação Catarinense de Municípios, no segundo caso, e no terceiro projeto de lei, a diligência é interna à mesa diretora. Esse é o voto em bloco dos 3 primeiros projetos de lei sob responsabilidade do deputado Volney Weber. Projeto de lei 364/2024, projeto 379/2024 e projeto de resolução 011/2024, sob a relatoria do deputado Volney Weber, nesse momento sendo auxiliada pela professora Ana Campanholo. Todos são pedidos de diligência, o qual eu coloco em discussão em bloco, pedindo licença aos nobres colegas. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam os pedidos de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência nos 3 projetos citados. O último projeto sob responsabilidade do deputado Volney, o 269 de 2024, da autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o mês de incentivo ao consumo de carne de ovelha. É interessante mencionar, senhores, que nós já aprovamos aqui nessa casa a semana de consumo ao pescado, semana de consumo à carne, então vem nessa mesma toada. O autor destacou que o consumo de carne de ovelha promove uma série de benefícios econômicos, sociais e culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário estadual. A carne de ovelha é reconhecida por suas qualidades nutricionais, sendo rica em proteína, vitaminas e minerais essenciais para a saúde humana. Além disso, o consumo dessa carne tem potencial significativo de crescimento, não apenas no mercado interno, mas também como produto de exportação. E no que se refere às competências dessa comissão, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o voto do relator Volney Weber é pela admissibilidade do PL 269 de 2024. Projeto de lei 269/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o mês de incentivo ao consumo da carne de ovelha. Sobre a relatoria do deputado Volney Weber, nesse ato, a deputada Ana, fazendo a leitura do voto, apresentou um voto pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Obrigado, deputada Ana. Agora volto a palavra ao deputado Márcio Machado para relatar os seus projetos. Obrigado, presidente. Cumprimento a deputada Ana, nobres colegas deputados, o público, servidores, assessores. Eu tenho aqui o relatório e voto ao projeto 248 de 2023, da lavra do deputado Marcos da Rosa, que institui o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares. No mérito, senhor presidente, eu sou a favor do projeto, no mérito, mas nós recebemos algumas diligências do governo do Estado e dos órgãos, no qual ratifica que o projeto ele tem a questão do orçamento, né, que ele não está instituído orçamento. Então, a estimativa do impacto orçamentário não está no projeto. Também, declaração do ordenador de despesas. Também tudo está relacionado ao projeto, a lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias. E, diante o alto valor das despesas. Então, o projeto deveria vir do Executivo. Então, nesta monta, meu voto é pela inadmissibilidade, apesar de ser favorável ao projeto. Projeto de Lei 248/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares e dá outras providências. Sob a relatoria de Márcio Machado, apresentou um voto pela inadmissibilidade por tratar de inconstitucionalidade em que pese ele diz que é favorável à matéria, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está rejeitado o referido projeto por ser inconstitucional. Presidente, eu tenho um voto vista ao projeto 215/2020, deputada Paulinha. Pois bem, então, nós fizemos algumas diligências e análise ao projeto. Ante o exposto, de acordo com o STF, já tem um julgado que... O que significa o projeto? O projeto na questão de doação de sangue para homens que têm relação com outros homens, né? Então, pessoas do mesmo sexo. Então, existia uma proibição dessa doação e a Anvisa fez uma alteração em relação a isso, autorizando já a partir de 2020, através de uma resolução 399, que possibilita, sim, teve um julgado na mesma toada do STF sobre o direito à dignidade da pessoa humana e igualdade de todos perante a lei. São preceitos fundamentais da Constituição Federal. E aí ele atua que já está permitido. Então, meu voto é pela inadmissibilidade do projeto, haja visto que o relator fez pela admissibilidade ante a perca do objeto. Por isso, o voto de inadmissibilidade. Devolução de vistas ao PL 215/2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre o procedimento para doação de sangue do Estado de Santa Catarina. O voto precedente é da minha relatoria, que é pela admissibilidade com emenda substitutiva global, apresenta o projeto de lei 215/2020. Desculpa, o voto precedente é do deputado Fabiano, pela admissibilidade com emenda substitutiva global, pela aprovação da matéria. Então, temos um voto precedente do deputado Fabiano, ao PL 215. Eu aprovando o voto do deputado Fabiano, fica prejudicado o voto do deputado Márcio Machado. Então, vista em gabinete, senhor presidente. Vistas concedidas à deputada Ana Campanhola, o projeto 215/2020. Pois bem, dando continuidade, voto ao projeto de lei 300 de 2023, da lavra do deputado Egídio, assegura o direito de recebimento preventivo de vacina antirrábica aos grupos de alto risco ou elevada frequência de exposição ao vírus da raiva. Também eu entendo a matéria que é de relevância e importância, mas ante a constitucionalidade e legalidade, presidente, eu estou colocando meu parecer pela inadmissibilidade, uma vez que a competência exclusiva do Ministério da Saúde para definir essas questões relativas a vacinas, inclusive as de caráter obrigatório, por força do Programa Nacional de Imunização. Por isso, meu voto é pela inadmissibilidade. PL 300/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que assegura o direito de recebimento preventivo de vacina antirrábica aos grupos de alto risco e de elevada frequência de exposição ao vírus da raiva. Sob a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou relatório e voto pela inadmissibilidade da matéria, uma vez que é matéria inconstitucional.
qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto rejeitado junto à CCJ. Também outro projeto de lei, o 22 de 2024, deputado Egídio, dispõe sobre o funcionamento das entidades ou empresas destinadas à prática e ao treinamento de tiro desportivo. Também analisando aqui a matéria, presidente, eu não vejo nenhum óbice. Então, o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. PL 22/2024, de autoria do delegado Egídio, que dispõe sobre o funcionamento das entidades e ou das empresas destinadas à prática e ao treinamento de tiro desportivo instalado no Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou o parecer e voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Também voto ao projeto 76 de 2024, da deputada Paulinha, altera a Lei 6.745, de 85, e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, para assegurar o direito à remoção a pedido para outra localidade para servidora pública vítima de violência doméstica e familiar, independentemente do interesse público do Executivo. Então, a matéria também faço uma análise da mesma, não vejo nenhum óbice. Meu voto é pela admissibilidade. Projeto de Lei 76/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei 6.745, de 28 de dezembro de 85, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, para assegurar o direito de remoção a pedido para outras localidades para a servidora pública vítima de violência doméstica e familiar, independente do interesse do Poder Executivo. Sob a relatoria do deputado Márcio Machado, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista em gabinete, mas gostaria de saber se o deputado Márcio verificou no texto da lei do projeto se essa violência doméstica precisa ser comprovada por algum fim, tem que ser transitada em julgado, boletim de ocorrência, especifica ou não? Não tem problema, vou pedir vista em gabinete, presidente. Vistas concedidas, deputada Ana Campagnolo. Por fim, agora, relatório e votos aos meus projetos de lei e horas pautados. Mas, antes de iniciar, eu vou pedir aqui um extra pauta, que é o projeto de lei 385/2024, que já foi votado junto à CCJ, que trata-se de estabelecer uniformidade, prerrogativa, direitos, garantia, vantagem e remuneração a todos os cargos públicos e presidente de autarquia, fundações públicas, de secretário adjunto da Secretaria de Estado. E já votamos, já aprovamos, agora foi apresentado uma emenda aditiva junto à Comissão de Finanças para incluir o artigo 7A na Lei 16.673, que estabelece a indenização para diretores da diretoria colegiada da ARESC, garantido que a remuneração total alcance 90% dos valores de subsídio do presidente da ARESC. Essa emenda também especifica que essa indenização não integra a base de cálculo para outras gratificações e que não poderá implicar na redução do total de proventos percebidos pelos diretores da ARESC. E modifica o artigo 13, permitindo que os conselheiros gestantes do Conselho Consultivo da ARESC trabalhem remotamente desde que a confirmação da gestação até 180 dias após o parto, sem prejuízo da remuneração. E, por fim, define que a sua função de supervisor de controle interno é privativa de servidores públicos efetivos. Então, essa emenda foi apresentada junto à Comissão de Finanças, e eu aqui apresento agora, se vocês me permitirem, o relatório e voto desse projeto extra pauta. Todos de acordo? Então, o meu voto é bem simples. Analisei os aspectos da constitucionalidade e legalidade, entendo que encontra-se plenamente atendidos os aspectos constitucionais e legais. E as demais, as observâncias obrigatórias dessa comissão, não vislumbro nenhum impedimento para o encaminhamento da matéria ao plenário. Então, meu voto é pela admissibilidade da emenda aditiva ao projeto de lei 385/2024, apresentado junto à Comissão de Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Esse é meu voto, o qual coloco em discussão. É o projeto, a emenda aditiva, evento 7, ao projeto de lei 385/2024. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado.
Agora eu vou PL 455/2023, de autoria do Pedrão Silvestre, que institui o sistema de transporte aquaviário de passageiros, carga e veículos do Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto que entendo de grande valia, no entanto, o meu voto é pela inadmissibilidade da matéria, uma vez que não atende os requisitos de constitucionalidade, uma vez que isso aí cabe completamente, somente ao chefe do Poder Executivo. Então, pelo adiantada hora, eu só voto pela inadmissibilidade da matéria, da continuidade de tramitação e consequente arquivamento ao projeto de lei 455/2023, em razão da prejudicialidade com os fundamentos regimentais, artigo 235, inciso 1 e 236. Confesso para vocês que é uma matéria que eu tenho muito apreço. Aqui da Grande Florianópolis nós temos essa necessidade, já falei com o governador Jorginho Melo, infelizmente tem que relatar pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está rejeitado o referido projeto. PL 210/2024, de autoria do Governo do Estado, que revoga a Lei 16.451 de 2014, que autoriza a permuta de imóvel no município de Palhoça. Esse projeto, deixa eu achar aqui. Trata-se de um imóvel que autorizou o Estado de Santa Catarina a permuta de terrenos entre o Ministério Público e o Estado de Santa Catarina. Essa proposição foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa e volta aqui para que a gente discuta a constitucionalidade e regimentalidade do referido projeto. Não vejo nenhum óbice, é um projeto que foi utilizado em imóveis permutados entre o Ministério Público, bastando apenas a edificação de ato administrativo cabível para a devida afetação da utilização pelo Ministério Público de Santa Catarina. Ou seja, a formalidade está errada, então a gente tem que revogar para que eles possam fazer de forma correta. Eu voto, então, nesse sentido, pela admissibilidade e aprovação do PL 210/2024 junto à CCJ. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 210/2024 junto à CCJ. O 272/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública a Associação Educacional Esportiva, além das 4 linhas de Brusque. É um projeto meramente simples, mas eu vou pedir diligência interna à autora, pois apresentou desconformidade com a Lei 18.269, qual seja, relatório das atividades da entidade. Então, está pedindo diligência interna, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao 272/2024. Projeto de Lei 354/2024, de autoria do deputado Volney Verbe, que reconhece o município de Anitápolis como capital catarinense da Revolução de 1930. Vou direto ao voto também, é um projeto extremamente simples, junto à nossa ótica aqui, apresentou todas as formalidades constitucionais e legais e voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto junto à CCJ, qual coloco em discussão. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o 354/2024 junto à CCJ. Temos o projeto 374/2024, de autoria do deputado Altair Silva, que institui a Rota da Pesca Artesanal e Esportiva do Oeste do Estado de Santa Catarina. Trata-se da Rota de Pesca Artesanal e Esportiva do Oeste de Santa Catarina, abrangendo os municípios de Itá, Paial, Chapecó, Catambu, Caxambu do Sul, Águas de Chapecó, São Carlos, Caibi, Mondaí, Palmitos e Ipiranga. Também um projeto meramente simples junto à CCJ, preencheu todos os requisitos constitucionais e legais e voto pela admissibilidade da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Da mesma forma, o projeto de lei 386/2024, de autoria do deputado José Milson Schaeffer, que institui o Dia Estadual do Médico Veterinário até o anexo 1 da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no Estado de Santa Catarina. Projeto também meramente simples, regulamentando o Dia Estadual do Médico Veterinário, preencheu todos os requisitos constitucionais e regimentais. Eu voto também pela admissibilidade da prosseguimento da tramitação processual, o qual coloco em discussão. Não havendo que querer discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E, por fim, o PL 400/2024, de autoria do governador do Estado, que denomina Dr. Antônio Felipe Simão, o Instituto de Cardiologia do Estado de Santa Catarina, localizado no município de São José. Também um projeto meramente simples, que apresentou todo a documentação correta, está dentro da constitucionalidade e regimentalidade legislativa, apresenta também voto pela admissibilidade da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não havendo mais nada a relatar, encerro a presente reunião, mas antes disso, aquele projeto da TPA, a deputada Ana Campanhão, relatora da matéria, não se encontrará presente. Diante disso, nós não vamos poder votar o projeto. Vamos ter que jogar... Se mandar um substitutivo, o substitutivo já nos ajuda. Pode ser? Então, tá. Então, continua o acordo. De acordo. Agradeço os nobres colegas deputados, toda a assessoria que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham pela TVA. Está encerrado a presente reunião, marcando a próxima para a próxima terça, em horário regimental. Está encerrado os trabalhos.